A Sony tá em pânico, os hackers roubaram o filme, o Hulk cinza vazou, a Jean Grey foi confirmada sem querer e o trailer oficial nem saiu ainda. Homem-Aranha 4 tá sendo o maior vazamento da história do cinema e a gente precisa conversar sobre tudo isso. Então bora pro vídeo. Fala galera do canal Geeks, hoje a gente vai falar sobre tudo que vazou do trailer do filme do Homem-Aranha Um Novo Dia até agora, com informações verificadas, sem spoiler inventado e sem exagero. Antes de falar do que vazou, você precisa entender que a Sony vazamento não é uma coisa que é nova. Esse estúdio tem um histórico longo e constrangedor com segurança de informação, e não tô falando só de filme. Por volta de 2011 e 2012 a rede PlayStation foi hackeada, dados de milhões de usuários expostos e justamente nesse hack também descobriram um acordo de negociação entre a Marvel e a Sony para colocar o Homem-Aranha no MCU. O acordo tinha ido pro lixo, tava morto e o vazamento forçou os dois estúdios de volta à mesa de negociação. Então você sabe o que isso significa? O Homem-Aranha de Tom Holland, que gerou bilhões de bilheteria, só existe porque a rede PlayStation foi hackeada. A rede deveria agradecer o hacker, mas provavelmente nunca vai. Depois disso vieram os vazamentos e o sem volta pra casa, antes da estreia, que já tinham caído na internet, com fotos do Tobey Maguire e do Andrew Garfield no set. Muita gente não acreditou e foi pro cinema e levou o maior susto da vida. E agora no filme Homem-Aranha Um Novo Dia, também se tornou um dos casos de vazamentos mais graves da história recente do cinema de super-herói. A Sony claramente não aprendeu nada com os anos anteriores, ou aprendeu e não conseguiu evitar mesmo assim. As outras opções são igualmente perturbadoras. Ok, vamos por ordem cronológica, porque isso aconteceu rápido e em camadas. Em dezembro de 2025, o primeiro trailer do Homem-Aranha Um Novo Dia vaza meses antes do lançamento oficial. Não foi acidente, foi o primeiro sinal de que a segurança do projeto estava comprometida. A Sony lançou oficialmente o trailer depois e bateu 1 bilhão de visualizações, o maior trailer da história do cinema, ou seja, o vazamento ajudou mais do que prejudicou. Aí chegamos em junho de 2026 e a coisa ficou séria de verdade. No dia 6 de junho, alguém publica na internet uma descrição detalhada do segundo trailer completo, cena por cena, personagem por personagem, sem imagem e só o texto. Parecia exagero, parecia invenção e a galera não acreditou. Já no dia 7 de junho, domingo de manhã, o áudio completo do segundo trailer caiu na internet, sem imagem, mas dava pra ouvir tudo: Tom Holland, Mark Ruffalo, Zendaya, Jacob Batalon, Sad Sink, John Burton e tudo mais. E assim a galera começou a acreditar um pouco. E ainda no dia 7 o trailer com imagens vazou, em zoom com ângulo ruim, mas dava pra ver, visto com a marca d'água da Sony escrito pra não duplicar, propriedade da Sony, inundando o Twitter e o Reddit. Não duplicar em letras grandes, e foi duplicado milhares de vezes em questão de horas. Respeito pela autoridade zero. Bom dia. No dia 8 de junho, uma versão melhor do trailer, ainda com mais mas com áudio mais limpo, vaza em HD. Dia 8 de junho, vaza uma versão melhor do trailer, com ainda mais mas o áudio estava mais limpo. Ele vazou em HD e agora dava pra ver com clareza a Jean Grey, o Hulk cinza, o Justiceiro, tudo confirmado visualmente. No dia 9 de junho, a Sony comete o erro que confirmou tudo. Uma imagem do Hulk cinza começa a circular nas redes. A Sony entra em modo de emergência e inicia a campanha massiva de remoção usando DMCA, que derruba publicação atrás de publicação. E aí todo mundo entendeu, se a Sony tá correndo para remover, a imagem é real. A Sony confirmou o Hulk cinza sem querer, tentando esconder, e confirmou o clássico. Dia 10 de junho vazou o vídeo dos bastidores com os atores principais circulando livremente, e mais oficiais com a marca d'água, cenas do filme ainda em produção e tudo mais. E aí surgiu o rumor mais grave de todos: uma versão completa e inacabada do filme estaria sendo vendida no mercado negro na internet, com efeitos visuais não finalizados, igual aconteceu com o X-Men Origins Wolverine em 2009. Não é fã compartilhando de graça, é alguém vendendo com interesse financeiro, o que sugere que o material foi roubado de dentro do estúdio. E no dia 11 de junho, a situação ainda fica pior. Uma pessoa chamada The Beyond Reporter reporta que os mesmos hackers que vazaram o material do Homem-Aranha 4 também têm em mãos os clipes de filmagem e um pôster e um trailer dos Vingadores do Doutor Destino. Os hackers não pararam no Homem-Aranha, eles foram atrás do maior filme da Marvel do ano também. Dia 13 de julho, uma nova imagem vazou mostrando o Homem-Aranha de costas no ambiente fechado, observando a transformação do Hulk com a marca d'água oficial da Sony. A Sony corre para remover e não consegue a tempo. E no dia 15 de junho, que é a data de gravação desse vídeo, o trailer oficial ainda não saiu, mas a Sony confirmou um evento global para os fãs no dia 17 de junho, que vai ser nessa quarta-feira, o que praticamente confirma que o segundo trailer vai ser lançado oficialmente nessa data. Ou seja, a Sony vai lançar um trailer que todo mundo já viu vazado e vai precisar fazer isso parecer revelador mesmo assim. Ok, agora vamos para a parte que todo mundo quer saber. O que exatamente os vazamentos revelaram sobre esse filme? Porque tem muita coisa circulando e a gente precisa separar o que é confirmado do que é especulação. Informação verificada apenas, sem invenção, sem rumor, sem fonte, porque o Geek
Geeks não é tabloide. Vamos para a primeira revelação confirmada, a Jean Grey é real. A Sadie Sink interpreta a Jean Grey no filme, confirmada visualmente no trailer vazado. A personagem aparece controlando a mente de moradores de Nova York, congelando pessoas no lugar com poderes psíquicos. Isso aqui não é teoria, é o que aparece no trailer com a marca d'água da Sony, e a Sony não tentou desmentir, só tentou remover. Quando você remove ao invés de desmentir, é porque é verdade. E o impacto disso pro MCU é enorme. A Jean Grey no Homem-Aranha 4 significa que os X-Men estão oficialmente sendo introduzidos na linha do tempo principal do universo da Marvel. Não o universo alternativo, não o multiverso, mas na linha do tempo principal. E a conexão com Vingadores Guerra Secreta já foi confirmada, e a personagem da Sadie Sink vai retornar no próximo grande evento do MCU. A Marvel não jogou a Jean Grey no filme no Homem-Aranha por acidente, ela é peça de um plano muito maior. A segunda revelação confirmada é o Hulk cinza. Bruce Banner perde o controle no filme, a versão cinza do Hulk, mais fria, mais calculista e mais manipulável, aparece sob o controle mental de Jean Grey. O Hulk cinza é o conceito clássico dos quadrinhos que surgiu por acidente no ano de 1962, quando Stan Lee e Jack Kirby planejavam essa cor para sempre, mas por problemas técnicos de impressão levaram ao verde, que mais tarde virou personagem separado do Hulk cinza. É uma versão do Hulk mais frio e calculista, que pensa antes de destruir, o que torna ainda mais assustador. E o trailer vazado mostra uma cena específica do Hulk usando o estrondo sônico, que lança o Homem-Aranha pelos ares. E os produtos oficiais do filme já mencionam teias anti-gama, o que confirma que Peter Parker vai precisar de equipamento específico para enfrentar o Hulk. A capa do Empire Magazine inclusive mostrou lançadores de teia do Homem-Aranha com brilho verde, detalhe pequeno, mas com uma confirmação enorme. E a terceira revelação confirmada é o Justiceiro protegendo a Jean Grey. O John Benton apareceu no trailer e rumores muito fortes, com fontes dentro do estúdio, indicam que o Frank Castle está protegendo a Jean Grey de alguma ameaça, o que coloca o Homem-Aranha numa posição impossível, já que a Jean Grey está controlando o Mendes e manipulando o Hulk. O Justiceiro está do lado dela ainda por cima para piorar a situação, e o Peter precisa resolver tudo isso sem machucar ninguém que não merece. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre o Homem-Aranha, a gente fez um vídeo comparando ele com o Homem-Aranha no ar, vai ficar aí na descrição. E mais uma vez vai ter um teste moral do Homem-Aranha. Quem é o vilão? Quem é que está sendo manipulado? Quem merece ser salvo? Vamos ver isso no filme. A quarta revelação, MJ e Ned estão de volta, mais diferente, né? O trailer confirma que o Peter está de volta à vida de MJ, mesmo com o feitiço do Doutor Estranho apagando as memórias dela e do Ned. Surpresa, eles estão investigando a identidade secreta do Homem-Aranha. Ned, o melhor amigo, investigando o Peter sem saber que é o Peter. Isso é cruel e perfeito ao mesmo tempo, e vai destruir o coração de quem acompanha a franquia desde o início. E a quinta revelação é que o filme tem 2 horas e 30 minutos. A AMC, uma das maiores redes dos Estados Unidos, revelou oficialmente a duração de 150 minutos. É o Homem-Aranha mais longo da história que foi revelado pelos vazamentos. Faz sentido, porque tem muita coisa acontecendo nesse filme. Jean Grey, Hulk cinza, Justiceiro, Tentáculo, Escorpião, Lápide, MJ, Ned e o Peter completamente sozinho tentando segurar isso tudo. 2 horas e meia de Homem-Aranha adulto em modo sobrevivência, vamos ver isso aí. E agora a pergunta que todo mundo tá fazendo nas redes sociais: a Sony fez isso de propósito? Teoria da conspiração? Talvez, mas vamos pensar friamente por um segundo. A Sony se beneficia desses vazamentos, isso é um fato. Cada vez que um trailer vaza, o hype cresce e a conversa sobre o filme explode. Todo mundo fala, todo mundo compartilha, é marketing orgânico de graça. O primeiro trailer vazou no ano de 2025, meses antes do lançamento oficial, e quando saiu oficialmente bateu 1 bilhão de visualizações, o maior da história do cinema. É difícil de argumentar que o vazamento prejudicou, mas aqui está o limite da teoria da conspiração. Existe uma diferença gigantesca entre o azar de vazar um trailer e vazar um filme inteiro. Um trailer vazado gera hype, um filme completo circulando no mercado negro prejudica a bilheteria diretamente. O filme X-Men Origins Wolverine foi prejudicado pelo vazamento do filme completo em 2009, e esse vazamento machucou de verdade a bilheteria. A Sony pode usar de vazamentos calculados de trailer como estratégia de marketing, mas vazar o filme inteiro, se isso de fato aconteceu, vai além de qualquer estratégia. Isso é crime e a Sony está usando todos os recursos legais disponíveis para combater. A remoção em massa via DMCA, a corrida para derrubar cada publicação, a velocidade com que reagiram à imagem do Hulk cinza. Esse não é o comportamento de um estúdio que vazou de propósito. Esse é o comportamento de um estúdio que está furioso tentando controlar um incêndio que saiu do controle. E sabe o que é mais irônico de tudo isso? Sem Volta Pra Casa foi o filme mais vazado antes da estreia da história do MCU, tendo Tobey Maguire e Andrew Garfield vazados antes, mas ninguém acreditou e foi pro cinema e se emocionou do mesmo jeito. Porque o vazamento nunca substitui a experiência no cinema, de ver o Hulk cinza numa imagem dublada com um zoom completamente diferente numa tela grande com som dobro. O trailer oficial sai do dia 17 de junho e o filme vai estrear no dia 30 de julho no Brasil. E mesmo que você tenha visto tudo que vazou, vai ser diferente no cinema, porque sempre é. Homem-Aranha, Um Novo Dia é o filme mais vazado da história antes da estreia, e mesmo assim vai ser um dos maiores fenômenos de bilheteria de 2026, porque o Homem-Aranha é Homem-Aranha e sempre surpreende no cinema. E aí galera, vocês viram os vazamentos? Vão evitar ou já viram tudo? Me falem aqui nos comentários, quero saber o que é que vocês acham. Preferem ser surpreendidos ou chegar no cinema sabendo tudo? Qualquer coisa nova que vazar até o dia 30 de julho a gente vai cobrir aqui, então se inscreve para não perder nada.
Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já peço pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e até o próximo vídeo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a